Então, galera, um tempinho sem gravar vídeo, fiquei afastado aí dos vídeos, né? Fazia vídeo quase que diariamente, estou basicamente quase 3 semanas sem lançar um videozinho novo e não iria fazê-lo, né, hoje, se não achasse extremamente necessário. Nesse momento a gente está fazendo, fazendo essas colocações que vou fazer hoje, tá? Nós estamos hoje aguardando ainda o lançamento do decreto que foi acordado lá entre o governo, né, a base do governo lá, junto com a oposição, para atender algumas exigências que foram feitas através do PDL 206. Eu vou relembrar aqui exatamente o que trata o PDL 206, que é para a galera entender, porque tem gente achando que vai voltar 9mm, tem gente achando que vai voltar ao 22, tem gente achando que vai voltar ao porte de trânsito, tem gente achando que vai derrubar o decreto todo, enfim. E não se trata disso. Exatamente 4 pontos específicos que foram tratados nesse PDL, que, ao meu entendimento, principalmente no que se trata do afastamento dos clubes de tiro, é o pior de todas as consequências trágicas, né, que vieram nesse decreto 11.615, né, que fala sobre o afastamento de 1 quilômetro das escolas. Então, esse PDL ele foi alinhado e acordado lá na Câmara dos Deputados através de uma ação do deputado Ismael Alexandrino, como todo mundo sabe. Ele fez uma costura lá com o governo, com o pessoal do governo, e esse acordo foi aceito lá e o PDL foi aprovado quase que unanimemente na Câmara dos Deputados. Então ele tratava do artigo 35 do decreto, né, que era a questão da concessão de registros de CR, renovação, né? Isso foi extinto lá no PDL, né? A questão do afastamento dos clubes de tiro, né, de 1 quilômetro, e a gente ainda está na dúvida, mas segundo o próprio Ismael me afirmou aqui que na minuta do decreto que ele sugeriu lá para o governo apreciar, os clubes que já haviam sido estabelecidos anteriores ao decreto, todos eles vão permanecer do jeito que estão. E os outros que vierem a partir do decreto, esses, se não obedecerem à regra de 1 quilômetro de afastamento, esses terão que se adequar, tá? A questão das armas de pressão, a não obrigatoriedade de que elas tenham que ter CR, né? Isso era algo muito chato. Teve gente o Zanardo destrinchou essa história aí pra caramba, com relação à obrigação de ter guia de tráfego para você estar se locomovendo com uma carabina de pressão, enfim. Isso também era algo muito chato. E, por último, a questão da transferência entre acervo, que entre tiro e caça não estava havendo problema algum, né? Mas os acervos de tiro e de caça não estavam podendo ir para o acervo de coleção por conta de uma documentação que era o IFAM, que deveria ser emitido segundo o decreto, né? Mas o próprio IFAM não teria mais nenhum setor lá de armas, inviabilizando as transferências de arma entre acervo de tiro e coleção, caça e coleção, tá? E esse tipo de manobra, né, que é feita pelos atiradores, né, pelos CACs, isso realmente sempre trouxe uma certa segurança, porque um acervo de coleção realmente ele fica lá inerte, você não pode comprar munição, você não pode praticar tiro, você não pode fazer nada, no máximo você levar ele para uma exposição, o qual tem uma guia com uma data específica de início e uma data específica de término, né? E qualquer coisa fora disso, você estaria cometendo algum tipo de irregularidade, tá? Mas ele foi aprovado por unanimidade na Câmara e foi para o Senado, aonde chegou lá, tivemos inúmeras surpresas. Eu quero comentar aqui algo que eu sei que vou sofrer algumas críticas aí das pessoas que assistem o canal, enfim.
E não vão gostar do que eu vou falar, mas eu tenho que falar, porque eu assisti tudo isso e eu tô aqui há 3 semanas pensando a melhor maneira da gente passar isso aí e, de fato, trazer aqui a verdade. Por que preciso trazer a verdade aqui? Porque a verdade dita por um dos lados somente, ela começa, depois de falada tantas vezes, a mentira começa a passar a ser verdade. E até o exato momento não houve nenhuma contradita, né, do lado aqui afetado, do lado atingido ou do lado agredido, né, para dizer que o que está acontecendo não é verdade, tá? E eu vou comentar aqui exatamente desde o início para que vocês entendam, né? E não é nem vai virar uma polêmica, foda-se. Eu sei que vai virar uma polêmica mesmo, mas no dia se eu não estiver enganado, da penúltima sessão lá do Senado, onde teve lá o deputado Marcos Polon, estava o deputado Ismael Alexandrino, o senador Magno Malta, senador Flávio Bolsonaro. Eles estavam lá tentando fazer com que valesse o acordo, aquela coisa toda, né? E logo em seguida, né, terminaram lá, ficaram de voltar para outra semana, papapá, e acabou não indo à votação, né? Então a gente já tinha ali um forte indício de que o acordo não seria cumprido, né? Pelo menos da forma que saiu de lá do Senado. O senador Jacques Wagner, ele falou que não haveria ressalvas, mas ele cumpre acordo, aquela coisa toda, enfim. E de uma certa forma a galera saiu até desanimada. Mas o que me causa a maior estranhez é exatamente quando a gente vê comentários falando assim: cadê os nossos deputados da base? Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos deputados? E aí eu vou dizer exatamente os deputados armamentistas que foram eleitos. Até o meu entendimento e tudo que eu pude acompanhar, tudo que eu pude dizer aqui, eu conheço 2. O primeiro deles é o deputado Paulo Bellinski, tá? Que está fazendo lá o trabalho dele junto ao segmento que também ajudou a eleger lá, que é o segmento policial, levando luta de jiu-jitsu para os clubes lá para as polícias lá de São Paulo, tá lá, não tá aqui, ele tá lá, tratando do tema dele lá, que ele é policial militar, é delegado de polícia civil em São Paulo, então ele tá cuidando da pauta lá dos delegados de polícia. E confesso que vi muito pouco a atuação dele na defesa da pauta, a não ser fazer uma gritaria imensa, né? Imensa aí toda vez que acontecer alguma coisa, para poder gritar para o seu público. Mas, enfim, tá lá, deixa ele quieto lá junto com o Bolsonaro, com a galera do Bolsonaro. E o segundo é o nosso deputado Marcos Polon, eleito lá pelo estado do Mato Grosso, né? Eleito lá pelo estado do Mato Grosso. Mato Grosso. Perdão, Mato Grosso do Sul. Então, ele foi eleito lá pelo estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com outras pautas, as pautas governistas, que a gente sabe que em nenhum estado existe a capacidade somente do segmento armamentista em eleger um deputado. Até porque a gente vê o número de atiradores por estados aí é muito pequeno. O maior deles é São Paulo, se eu não estiver enganado, é alguma coisa em torno de 100 mil registros válidos. Então você conseguiria eleger ali 1 ou 2 deputados a depender do partido, né? Aqui no Rio de Janeiro, se eu não estiver enganado, são alguma coisa em torno, dividindo Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é um RM, 30 mil registros válidos. Então, se você botar aqui todos os CACs do Rio de Janeiro, com toda certeza você não elege um deputado federal, tá? Então ele precisaria inevitavelmente estar atrelado a outras pautas para que ele pudesse ter êxito aí numa tentativa a uma cadeira lá no parlamento. Então, nós, ao meu entendimento, nós temos 2 deputados que foram eleitos junto com a pauta das armas, que era o Bellinski, que eu acabei de falar, e o Polon, tá? E por fora veio um cavalo paraguaio, que foi eleito, ninguém nem conhecia ele. Ninguém nem conhecia o nome do deputado Ismael Alexandrino. E ele se eu não estiver enganado, eleito lá pelo estado do Goiás, tá? Pela pauta médica. Mas o que
liga esse cara, esse nome, à pauta das armas? Simplesmente porque ele é um atirador apaixonado pelo esporte, campeão brasileiro de tiro de precisão. E diante do cenário que se apresentou a partir de janeiro de 2023, não haveria outra possibilidade, ele sendo também atingido e afetado pelos desmandos do decreto, que ficasse simplesmente cuidando da pauta médica. O acervo desse cara, eu tive informação que é muito grande de armas, eu falo que só de fuzis aí, se eu não estiver enganado, o meu X9 não estiver enganado, algo na casa de 30 a 40 fuzis. Então, o cara realmente começou a se movimentar. Ele faz parte de um partido que é da base do governo, tá? É um partido da base do governo, e começou a articular lá junto com o pessoal, chamou o líder do partido na Câmara, que é o deputado Antônio Brito, chamou uma deputada aqui do Rio de Janeiro, Laura Carneiro, ela também é do PSD, e ambos articularam junto com o presidente da Câmara e com todos lá da base, né? A base governista, os não governistas, enfim. Há um interesse comum que era aprovar esse PDL. E a gente já sabe, o PDL foi aprovado, foi para o Senado, e lá no Senado ele continuou o trabalho dele, né, de convencimento, de demonstração do que era de fato o PDL, os prejuízos que esse PDL estava corrigindo, enfim. O cachorro está latindo pra caramba, o Loki, mas enfim, vamos manter aqui para não perder o vídeo. Então, ele continuou o trabalho dele de convencimento, mas após essa última sessão ao qual me referi, o Polon foi lá e fez uma live, né, junto com 2 outros criadores de conteúdo, prefiro não comentar o nome, mas fez uma live lá e com toda energia ele tentava desmerecer o trabalho desse cara, do Ismael, chamando ele de deputado da base do governo, e o deputado do governo de esquerda, bababá, bababá, bababá. Rapaz, eu vi um show de enxovalhamento da reputação do cara, enfim. E aí eu digo, o porquê disso? O porquê de, ao invés de se fazer uma sessão lá, uma live de 1, 2 horas, falando do acordo da base do governo, enfim, por que ambos não sentaram, ele não chamou, como ele se intitula, o dono da pauta das armas na Câmara e no Senado, ele que articula tudo, ele que faz tudo, ele que salvou as armas do confisco? Por que ele não pegou esse mesmo deputado e falou: meu irmão, vamos sentar aqui, independente de qual navio tu esteja navegando, eu estou aqui desse lado, existe um bem comum para que nós lutemos, vamos brigar aqui ferrenhamente, ao invés de eu dividir forças. Enfim, e eu realmente acabei não vendo essa atitude por parte dele e não entendi, sinceramente, o motivo de tantos ataques da forma que ele fez, de maneira inclusive continuada em outras lives, em outros dias. Enfim, eu realmente não entendi, até porque eu conheci pessoalmente esse cara que eu estou me referindo aqui, que é o deputado Ismael Alexandrino, e pude conversar com ele, cara. Até eu fiz ainda hoje aqui, ele me falou que a minuta já sido entregue, não teve nenhuma modificação, é só aguardar realmente. Mas eu pude conversar com esse cara. Rapaz, o cara é muito quietão na dele, o cara não gosta de holofote, o cara não gosta de muito oba-oba, de muito não gosta, o cara é na dele pra caralho. O cara é na dele pra caralho, falou comigo, eu falei: irmão, por que tu continua brigando? Ele: pô, cara, eu amo esse esporte. E foram somente essas as palavras que ele me deu para justificar o empenho dele em tentar resolver de alguma maneira. E eu entendo, assim, que aquele cara que não é meu inimigo, pelo menos não meu inimigo declaradamente naquilo que eu entendo, né, que é um bem comum, cara, eu ia abraçar esse cara de um jeito que, enfim, qualquer tipo de divergência ficaria para trás. Tá? Então, a gente está aguardando aqui ansioso para que esse decreto não venha com nenhuma novidade, nenhuma jabuticaba, nenhum caroço de jaca, nenhuma casca de banana, e ele seja lançado, né, seja publicado ainda hoje pelo Ministério da Justiça. Mas quero dizer aqui também que, independente do resultado desse PDL, qualquer coisa que venha escrito nesse papel,
Eu nunca, inclusive por questão de gratidão, vou culpar o deputado Ismael. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu percebi, eu acompanhei todo o esforço e todo o empenho em tentar trazer uma solução para a pauta. E digo de verdade, uma solução verdadeira, sem intuito de querer fazer live e de aparecer nas custas. Lógico, né? Todo político, ele gosta de, né? Ele vive disso, mas digo que não foi assim. Ele pelo menos não faturou os louros da vitória do que está acontecendo. E está com um risco imenso de tomar uma reviravolta aí, ao passo que as coisas andam ocorrendo, as lives aí do nosso deputado Marcos Polon, de, né, ele passar a ser o vilão da história. E tô aqui eu fazendo o papel de advogado do diabo, porque eu o conheço, né? Dizendo que se isso porventura vier a acontecer, será uma enorme de uma injustiça e uma ingratidão da nossa parte, tá? Eu acompanho que tudo, sei de muitas coisas que a maioria dos atiradores, das pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação não sabem, e sei do empenho que esse cara fez e que continua a fazer para poder trazer alguma solução mínima, tá? Mas, se não der certo, eu quero que todos saibam que a culpa não foi dele. Ele tentou e continua tentando, e acredito que continuará tentando também, tá, galera? Então é isso aí. Que venham as polêmicas, que possam vir os xingamentos, enfim, que se dane, pode xingar. Galera aí do Polon Futebol Clube, pode entrar no meu canal, pode xingar. Eu acredito que, como fez da outra vez, vai fazer um vídeo lá dizendo que eu sou mentiroso, maluco, que não, a história das cadeiras lá era mentira da minha parte, enfim. O cara que me pediu, ele falou, não foi 12 não, Marcão, foram 8. Só isso que eu falo. Tá bom, galera? Então ficando por aqui, deixando esse vídeo, aguardando aí que saia ainda hoje esse novo decreto aí, trazendo essa garantia, essa segurança aí para os clubes, que é muito importante a gente continuar trabalhando, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.